no ar mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar sobre entrega em alto nível, muita coragem e, é claro, empreendedorismo feminino. E eu não sei por qual plataforma você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom reforçar que estamos presentes no YouTube, no Spotify com vídeo e toda quarta-feira, 00:01, tem uma história incrível no ar, nova para vocês conferirem. As entrevistadas desse episódio escreveram uma história improvável, com muitas reviravoltas, cheia de fadas e festas para chegarem ao topo da própria cidade. A nossa protagonista de hoje é a trajetória do Prote 2025! Eu amei essa abertura, sério. Eu quase chorei. Juro, eu tava lendo aqui agora, quase me emocionei também. Cara, que ano, hein, Ari? E a gente que faz o roteiro e a gente que... É, a gente que se emociona. Foi a Pá que emociona. fez a abertura, então eu não tinha lido ainda. Mas as perguntas foi ela que mandou. Vocês querem... Os nossos roteiros, eles nascem assim, né? Ficou esse segredo. É um blend. blend, É um blend. Blend é ótimo, é um blend de ideias. Amiga, 2025 entra pra história do Prote, hein? Entra com força. Cara, quanta coisa aconteceu esse ano. Quanta coisa a gente fez. Eu lembro que a nossa preocupação quando o ano começou era manter o projeto. Sendo muito... Eu não sei se a gente já falou no especial de aniversário, mas tiveram momentos em que a gente falou, cara, se a gente não virar determinadas coisas, a gente vai ter que parar com o Prote. Porque a gente também fez viradas pessoais esse ano, né? Envolvendo trabalho, viradas 180 graus, né? A pessoa fala, virada 360 para o mesmo lugar. Não, a gente foi para outro lugar profissionalmente. Impactou muito a nossa rotina, impactou o Prote. Então, assim, eu não sei quantas vezes a gente se reinventou esse ano. Eu também não sei. Aconteceu muita coisa e muitas incertezas, mas acho que a gente tomou muitas decisões certas. Sim. E esse foi um ano de colher muitos frutos, né? E a gente se associou a pessoas muito legais também. Eu acho que fica marcado por Vamos isso. falar disso? Vamos falar disso. Mas, seguindo o roteiro que você mesma fez, como definir o Prote de 2025 em uma palavra? Orgulho. Ai, eu vou ficar com orgulho também. Não é orgulho? Orgulho, eu tenho Cara, muito orgulho. que orgulho. Gente, só pra vocês entenderem, né? Eu não sei quem tá chegando aqui agora, vão ter pessoas que já acompanham a gente em vários episódios, muita gente nova que chegou esse ano também. Talvez esse seja o seu primeiro episódio. Talvez você caiu aqui, não sei. Mas o Prote existe desde maio de 2023. E é um projeto totalmente... enfim, a gente tem a parceria aqui da Hubcon, que oferece essa estrutura maravilhosa pra gente entregar um podcast com qualidade. Então, aproveito pra agradecer eles, porque eles não só ajudaram a gente por esse projeto de pé, mas nos ajudam também a manter esse projeto vivo. Mas existem custos também atrelados ao pod. Em vários momentos a gente pensou que talvez a gente não pudesse seguir, né? E é engraçado, é legal da gente falar isso também, porque quando a gente começou... a gente pensava muito no formato de patrocínio, né? Então, a gente ia atrás de pessoas, de empresas, para fazerem patrocínios dos nossos episódios. E a gente começou a ver que não ia ser fácil, né? Aí, a gente tentou alguns outros formatos. Vamos, então, oferecer o mesmo episódio para mais de uma pessoa, porque daí a gente divide com um valor mais barato, fica mais viável. Enfim, a gente conseguiu fechar algumas, né? Algumas parcerias. Mas a pessoa patrocinava, um episódio e depois não patrocinava mais. E a gente sabe que precisa existir ali um período, né? Não adianta fazer um episódio só. Mas a gente também entende que para as pessoas, enfim, talvez não fazia sentido. A gente sabe que a gente é pequeno, que isso interfere. E aí, não ia ser sustentável, sabe? Quanta gente a gente não ia ter que arrumar para patrocinar cada um dos episódios? Não. E a gente foi segurando a bronca. Mas assim, a gente começou a pensar em coisas que a gente fala, cara, por que a gente não pensou nisso antes? Que são as próprias entrevistadas, né? Que foi o formato que deu certo. Alguns episódios você vai ver que tem inserção de logo, ou do perfil do Instagram, ou até do WhatsApp, que são pessoas que vieram aqui e gostaram tanto da entrevista e do que falaram, que mais do que associar o rosto, resolveram associar a marca. Exato. E aí pagam por essa inserção, e é assim que a gente tem se mantido e até levantado outros projetos, né? Levantado outros projetos, exato. Esse formato possibilitou a gente viabilizar muitas coisas legais que aconteceram esse ano também, projetos em parceria. Né? Então, assim, eu realmente tenho muito orgulho dessa virada que a gente deu. Financeira, foi essencial, porque a gente quase parou. Exato. A gente sabe que a gente quase parou. A gente quase parou, mas a gente não queria parar. De jeito nenhum. Realmente
ama fazer isso aqui. Toda vez que eu venho e que eu converso com uma mulher diferente, eu saio inspirada, eu saio diferente de alguma forma, porque é incrível como a gente sempre tem algo a aprender com a história delas, com né? todas, né? Absolutamente todas. Algumas geram muita identificação, outras um aprendizado, enfim, de uma forma geral, é algo muito legal. Então a gente não queria parar, até porque quando a gente ouve quem veio aqui, é muito legal. Quantas entrevistadas que vêm e falam, cara, eu não tinha noção das conquistas que eu tive até ir lá contar minha história, a gente vai só vivendo, então eu não tinha essa noção. Ou então, nossa, o episódio subiu e tem um monte de gente vindo falar comigo. Não, e outras que viram e falar assim, nossa, eu ouvi, eu chorei, porque nem eu lembrava que eu tinha feito tanta coisa, eu tô muito orgulhosa de mim, os meus amigos estão vendo, a minha família tá vendo, ou outra, né? Nossa, muito obrigada pelo episódio, eu tava meio perdida, eu postei o episódio no meu LinkedIn e já me chamaram pra 3 entrevistas, sabe? Ou pra 3 cafés. Então, a gente percebe que o que a gente faz, além de nos impactar pessoalmente, impacta na vida de cada uma dessas mulheres e de uma forma ou de outra impacta nesse movimento do fortalecimento tanto do empreendedorismo feminino quanto do protagonismo, né? Feminino, né? A gente já teve no momento que esse tema tava mais hypado, vamos dizer assim. Agora tem um movimento, que como todo movimento, né? É pendular, né? Que as mulheres têm que ser femininas, que mulheres como nós, os que a gente entrevista, não são tão femininas assim, não colocam a energia no lugar certo. E, pô, não tem como você ver tanta potência, tanta entrega, tanta transformação e não enxergar até o dedo de Deus nisso, sabe? É a minha visão. Então, eu tenho muito orgulho do que a gente faz e do impacto que a gente gera. Como você falou, a gente ainda é pequena, mas a gente já tem tudo pra ser grande. A gente só não cresceu ainda. A estrutura, na minha visão, tá muito bem feita. Tá muito bem feita. Então é isso, em resumo, orgulho, porque a gente saiu de pensar em parar o projeto para um projeto, uma parceria incrível. Uma temporada de gravação especial no lugar dos sonhos, a gente vai falar mais disso, e já um próximo evento já planejado pro próximo ano. E a nossa entrevistada dos sonhos, né, amor? Porque isso aqui foi 100% inspirado, a capa, o formato, a gente tudo na Thais Rock. A gente vai falar disso. Mas a gente realizou muitos sonhos. Pra quem ia largar a mão, assim, não tinha coisa melhor pra acontecer. Quando você olha pra tudo que a gente conquistou esse ano, o que mais te emociona? Ariane, sério, o nosso esforço. Porque, como eu falei, as nossas rotinas mudaram muito. Fazer o Prot já foi muito mais fácil. Quando a gente vinha pra cá, quarta-feira de manhã, que você tava na loja, a gente vinha antes de abrir a loja, a gente gravava. Você deixava a Laura na escola, vinha pra cá. Era uma coisa que encaixava muito. No começo, encaixava muito na nossa rotina, né? Eu trabalhava aqui numa empresa que fica aqui no Hub, então qualquer coisa eu já tava no meu trabalho. O Prot, ele foi durante muito tempo confortável de fazer. Hoje, pra gente estar aqui, as duas, gravando, quinta-feira à noite, é um desconforto enorme. Eu sei o quanto eu me sacrifico, eu sei o quanto você se sacrifica, eu sei o quanto às vezes a gente tá envolvido em outras coisas e para a noite pra fechar roteiro, pra organizar evento, pra chamar as pessoas pra participarem. O volume de coisas que a gente fez esse ano cresceu muito, mas eu fico comovida com o nosso esforço pra fazer isso aqui rodar, porque, assim, por mais que a gente adore, cansa muito. E eu, pessoalmente, hoje, no dia que a gente tá gravando, eu tô num momento que eu tô muito exausta. Mas nada me daria mais prazer do que tá aqui fazendo isso e celebrando a nossa história. Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Sabe? Esse episódio só pra vocês entenderem, geralmente as retrospectivas são dias que alguma entrevistada falta. E até faltou uma entrevistada há um tempo atrás, mas a gente não tinha pensado, né, nisso ainda. E eu falei, Ari, a gente tem que fazer, porque foi um ano tão incrível. A Paloma e a Ariane do futuro, elas vão querer se lembrar de como foi esse 2025 tão especial e tão vitorioso, porque tudo deu certo. Nada que a gente se propôs a fazer esse ano deu errado. Você já parou pra pensar nisso? Ano passado tiveram umas coisas que a gente tentou e não deram certo. Sim. Esse ano, tudo que a gente falou, não, vamos fazer. Virou. E você? O que mais te emociona? Cara, eu acho que tudo que a gente conquistou, assim, em especial, eu vou falar da temporada especial, que é mais recente. E me emociona em especial porque
Foi o ano passado que a gente, no nosso aniversário, que a gente foi atrás de um lugar Foi diferente. no aniversário de 1 ano, em 24. Em 2024, no aniversário de 1 ano de Protagonistas, a gente teve essa ideia de fazer uma temporada especial. A gente chegou a visitar. A gente chegou a visitar um espaço. Na época, a gente pensou na Avenida Paulista. Então, a gente queria ter uma sala legal, com uma vista ali pra Paulista, com essa vista urbana. E a gente foi visitar uma sala e tava totalmente fora do nosso budget. O budget praticamente inexistente. Na verdade, real, o budget do Prot não existia. Existe. Tudo era 100% ainda custeado por nós, Nossa. né? 50-50. Mas a gente falou, vamos ver, né? De repente, só que aí, assim, era a locação do lugar, era a foto, a filmagem, enfim, envolvia outros custos, porque a gente vai receber pessoas, a gente quer receber elas bem. Quando a gente colocou tudo, planilhou, a gente falou, cara, vamos pôr o pé no chão? Tipo, Amiga, não vamos meter era os mais pés de pelas 1 ano mãos. de gravação aqui. Então assim, era um valor que não cabia naquele momento, então a gente teve que dar um passo pra trás, abrir mão desse sonho naquele momento. E a gente falou, não, quer saber? Vamos fazer algo diferente. Eu nem lembro o que a gente fez por fim. O que A gente fez um especial aqui. A gente fez um especial aqui, mas a gente trouxe alguma coisinha de diferente. Eu não lembro o Porque eu que lembro que a foi. gente falou, vamos... Será que foi quando a gente mudou a vinheta? Não, né? A gente mudou depois. A gente fez o evento. Ah, tá. Pronto. A gente falou, Foi isso. vamos trabalhar com o que a gente pode hoje. Não vamos meter os pés pelas mãos. Gente, eu já fui essa pessoa que saiu metendo os pés pelas mãos e Não é legal. Não deu certo. Não é legal, não recomendo. Então, a partir desse aprendizado, falei, pá, vamos. E aí a Pá falou, não, vamos trabalhar com o que a gente tem hoje mesmo. E, cara, olha o que apareceu esse ano. A partir do quê? Conexões. Conexões. Porque foi a maravilhosa. Foi várias maravilhosas. Esse ano foram 42 maravilhosas que a gente entrevistou aqui. Eu não sei qual história te marcou mais pessoalmente, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que coletivamente, eu acho que a entrevista que mais marca é a da Carol Nogueira. Sim! A da Caroline Por Nogueira. diversos motivos. Por diversos- A entrevista por si só, jamais. A entrevista por si só é maravilhosa, porque eu acho que até então foi a maior empresa que entrou aqui. A Prêmio em 2024, que é a empresa da Carol, faturou 700 milhões de reais. E ela veio aqui. E ela veio aqui através de assessoria. De- Esse é um outro orgulho. Cara, é muito orgulho. Através de assessoria. Pra vocês entenderem, a gente sempre... Toda entrevistada que vem, a gente fala, cara, se você tiver alguém que você admira a história, indica pra gente, tarará. Então, muitas das nossas entrevistadas vêm através de indicações de protagonistas que já sentaram aqui. Outras, a gente vai atrás de pessoas. Já teve esse momento da gente ter que ir atrás de pessoas e a gente não saber, né, se a gente ia conseguir entrevistada. E hoje, tem várias assessorias que entram em contato com a gente. Várias assessorias de imprensa profissionais, né? Exato. Então, isso também é uma super conquista. Pra mim, pessoalmente, é uma hiper conquista, porque eu trabalho com assessoria de imprensa, tenho essa experiência há muitos anos, e você ter atrás da gente, do nosso veículo, como eu acabei de falar, é pequeno, mas já tá todo estruturado pra crescer, são as mesmas pessoas que negociam com a Exame, com a Forbes, com o Valor, com a Folha de São Paulo, pequenas empresas, grandes negócios. E eles olham pro nosso produto e falam, cara, que legal se a minha cliente for aí. Então, assim, as assessorias de imprensa, elas começaram a vir atrás da gente. A Carol foi uma das primeiras. Então, aí a Carol foi uma das primeiras, fez um episódio maravilhoso. Aí ela participou do nosso evento de aniversário desse ano. 2 e a partir anos. desse evento, do aniversário de 2 anos, ela falou, cara, o que vocês fazem é incrível. Vocês reunirem mulheres, né? Ela falou assim, isso é incrível, vocês têm que fazer mais disso. Vamos fazer um evento juntas? Eu tenho um espaço. E foi daí que surgiu o Let's Talk. O Protagonistas Premium, que foi o nosso evento em parceria com a empresa da Carol. E a gente fez, né, e o subtítulo do evento era esse Let's Talk, que é Vamos Conversar, que foi a primeira vez que a gente apresentou o Prot com plateia. Porque a gente apresentou um talk, né, é um formato bastante conhecido, que nada mais é que a gente sentou ali, eu e a Ari, e nós entrevistamos 2 mulheres, né, uma psicóloga, que é a Ana Paula Berto, e uma nutricionista, que é a Mônica Magalhães. As duas já tem episódio aqui. E a gente fez o Prot ao vivo. E eu não sei você, eu amei fazer aquilo. Eu amei fazer aquilo. Eu amei! A gente mediou essa conversa aí, que falava, enfim, sobre saúde da mulher, tanto no aspecto físico, né, quando fala da alimentação, quanto no aspecto psicológico. Então foi incrível, porque as duas também são incríveis e também já vieram, obviamente, aqui no Protagonistas. Depois desse evento, aí a gente conheceu a Raquel. Não, antes disso, uma semana antes, aí o que aconteceu? Aí a Carol veio, aí já, tipo, ela já tinha gostado. Aí ela foi no nosso evento, ela amou o nosso evento, falou, eu tenho um restaurante escola,
vamos fazer lá. A gente já tava com tudo em marcha, assim. E a gente só foi falando assim, acho que é importante falar. Que se a gente tivesse parado pra pensar, temos tempo para isso? Temos perna financeira para aquilo? A gente não teria feito. A gente só foi indo e definitivamente, quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão embaixo. A gente é prova viva disso daí. E aí a gente foi, e aí a Carol virou e falou assim, eu tenho umas amigas pra indicar. E aí ela indicou umas amigas. Uma semana antes do evento, a gente fez uma diária de gravação. A gente grava sempre pelo menos 2 episódios. A gente fez a Ana Laura Borges, que é amiga da Carol. E a gente fez a Raquel Sodré, que também era amiga da Carol. E o evento era na semana seguinte. A gente convidou as duas e tal. Quando a Raquel chegou e sentou aqui, que o aplicativo dela é muito legal. Já é sobre comunidades, né? E ela falou assim, gente, o que vocês fazem é muito legal. Vocês querem gravar lá no meu espaço? Foi. Eu falei, você tem certeza? Porque a gente vai, a sua amiga já tá sabendo. A gente é esse tipo de pessoa. A gente é esse tipo de pessoa que fala assim. A gente fala, então, lembra que você me convidou pra ir? Falou, não, vão. Aí na outra semana a gente convidou a Raquel. Ela foi no evento. Ela falou, meninas, meu espaço é aqui do lado. E vamos marcar, vamos lá, não sei o que lá. Eu vou ter um evento lá semana que vem, vocês não querem ir conhecer? Aí eu não consegui, mas Paloma foi. Mas eu fui. Aí eu cheguei lá, amor. Aquela caixinha, aquele baúzinho onde estava guardado aquele sonho de gravar com um janelão, com São Paulo no fundo. E foi a ponte estaiada. A ponte estaiada. Cara, que é a cara que São Paulo tem pro Brasil por ser a mesma vista que a Globo faz aqui em São Paulo. Então, assim, o prédio da Globo, ele é mais perto da ponte estaiada, no 8º andar, o estúdio onde grava. A gente tava no prédio de trás, no 25º. Então, assim, Sabia que me perguntaram se eu tava no prédio da Globo? Todo mundo. Então, porque a Josenilda, no dia da gravação, vou chegar lá, a minha amiga Josenilda, ela marcou a Globo, porque a hora que apareceu pra ela taguear, e ela de sacanagem tagueou e a gente repostou. E as pessoas. Entendi. Bom, mas é isso. Voltando. A gente conseguiu realizar esse sonho através mas dessas acho que eu não terminei de contar. Aí eu vi o Vistão. E aí falei, Raquel, você tem certeza mesmo? Ela, amiga, só marcar o dia. Aí eu vim aqui no dia seguinte. Falei, Ari, tô pensando da gente fazer... Que louca. Isso final de setembro. Isso é boa. Tô pensando... A Raquel ofereceu, olha aqui a foto, olha aqui o vídeo. A Ari também viu, ficou doida. Falou, não, vamos fazer. Falei, tô pensando da gente gravar lá ou o especial da temporada especial do Dia da Mulher ou a temporada especial do aniversário do Proti, ano que vem, 3 anos. Ela, março e maio do ano que vem. Mas por quê? Eu falei, porque... Se não fizer isso, eu vou fazer como? Não tem o mês de empreendedorismo feminino que a gente tá vendo se vai fazer o evento ou não? Falei, meu Deus, março do ano que vem é muito tempo. Muito longe, vamos fazer agora. Esquecido, sei lá, que tanta coisa pode acontecer. Aí eu falei assim, Ariane, mas tem que bater todas as agendas. Em que dia de outubro a gente marca? Ela pegou a agenda dela, viu lá uma brecha. E aí acontece uma coisa que nunca acontece. Porque pra gravar aqui, gente, é uma bateção de agenda, vocês não fazem ideia. Eu saí da sala, entrei na sala do Rafa, que a gente tava aqui pra gravar. Rafa, dia tal funciona pra você? Aí eu vou olhar. Enquanto a gente tava gravando o primeiro episódio, ele falou assim, tá, eu posso, funciona pra mim. A gente parou no break entre uma gravação e outra. Raquel, eu mandei uma mensagem, ela não ouviu, era que a gente saiu do carro, eu mandei, oi Raquel, então a gente quer fazer nananana. No outro dia eu acordei de manhã, a Raquel falou, não, essa data funciona, vamos fazer. Eu, tá bom. As coisas foram se encaixando. Em resumo, tudo, muito foi se encaixando. E um ano depois, um pouco mais de um ano, a gente conseguiu realizar um ano e meio depois. Um ano e meio depois a gente conseguiu realizar esse sonho aí de gravar uma temporada especial com uma super vista. Graças a toda a movimentação. A Carol, a Raquel. A Raquel. Enfim, a gente sempre bate tanto nessa tecla das conexões, sabe? Muito importante. Você mantém movimento. Foi isso que a gente fez e a gente colheu do próprio... Do próprio feitiço. A gente fica tanto falando desse feitiço que encantou a gente. Mas qual foi o seu episódio mais marcante do ano? Ai, cara, você sabe quando eu sou boa de memória? Deixa eu pensar. Eu amei o da Rita Quester. O da Rita que fala dos 3 filhos cara, com Thea, né? E é um aprendizado, porque muita gente fala do cuidado dos filhos como um empecilho pra desenvolver a carreira. Deixa eu colar. Vou colar? Não, cola, não tem problema. Vou colar. Ela desenvolveu a carreira depois de cuidar dos 3 filhos com Thea. Então, assim, quem quer encontrar força, acha força na dificuldade, e até pra honrar esses filhos. Porque eu não tenho filhos, mas eu acho que é muito pesado pra um filho ouvir que a carreira da mãe não decolou porque ela teve que cuidar dele. Por mais que seja, na prática, verdade. Mas, assim, você ouvir que você foi um empecilho pra sua mãe se realizar ou ser feliz é muito complicado. E os filhos da Rita nunca vão ouvir isso. E ela passou... Exato. E ela passou por poucas e boas, nossa, assim. Porque ela tem 3 filhos com espectro autista. Transtorno do espectro autista, com vários níveis de suporte. Com vários níveis de suporte. E enfim,
ela descobriu depois de um tempo. É. E isso era o quê? Anos 90, anos 2000? Muito, quando quase foi muito não se falava sobre isso. Porque hoje a gente falar aqui já é complicado, mas as pessoas podem falar, hoje já existe um certo entendimento, mas eram outros tempos, Outros tempos. Enfim, vale a pena, é um episódio que super vale. Fui tentar colar aqui, mas não deu tempo. Não, enquanto a gente vai tocando o episódio, é o que você lembra, você fala. Porque eu ia falar do da Thaís. O da Thaís, óbvio, de certa forma, marcou muito por claro. ser um sonho de entrevista que a gente tinha. Cara, quantos sonhos realizados? Muitos. Muitos sonhos. Porque além da temporada especial que a gente conseguiu gravar, a gente tinha o sonho de De gravar levar Thaís Rock. com Thaís Rock, que nada mais, nada menos é a pessoa que nos inspirou a fazer o Protagonistas Podcast. Eu já seguia a Thaís e o podcast. Ela tem um podcast que se chama de Carona na Carreira, que entrevista... em sua grande maioria eram mulheres no começo, mas ela não entrevista só mulheres. Enfim, e eu gostava muito da abordagem dela, eu gostava muito de conhecer a história ali por trás desses negócios de sucesso. Enfim, ela entrevista pessoas muito, muito grandes. E aí eu apresentei pra Pá, porque eu vi que a Thaís era fã de Kardashians, e a Pá é fã de Kardashians, e eu falei, olha isso daqui. A gente começou a trocar figurinha, ela começou também a acompanhar. Foi mais de um ano seguindo até a gente ter... Todo dia que saía de carona, a gente se falava no WhatsApp. A gente se falava. Nossa, você viu? Nossa, que história legal. Aí a Ari já acompanhava, mas eu peguei, obsessiva, né? Maratonei desde o início. Você viu tal história, você viu não sei o quê, você viu não sei o que lá. E, cara, a gente queria, mas sabe que você fala assim, mas qual vai ser a possibilidade? E rolou. E aí Aí a gente, naquela primeira temporada especial que não rolou, ela tava na nossa lista. Não, e ela topou, e pra vocês não sabem, ela topou. Só que a gente que desistiu, e a data que ela tinha topado, assim, a gente tava numas, não, vamos fazer virar, conversando com todo mundo, tentando levantar dinheiro e tal. E aí ela virou e falou assim, olha, essa data não vai dar mais pra mim, porque eu fui convidada pra apresentar o Push. E foi quando ela começou a fazer eventos, e hoje ela é palestrante dos eventos, né? Ela até fala disso na nossa entrevista. Exato. E aí, como ela não ia, a gente desistiu também. E aí, ela conseguiu. E ela conseguiu. Outra temporada. Então, foram, assim, 2 sonhos realizados no mesmo dia. E uma coisa que me chamou a atenção, que ela falou na entrevista dela, que é um aprendizado pra gente também. A gente já foi sacando isso. E hoje é bom pra gente manter o nosso pé no chão. Ela fala... Eu sei que hoje tem muitos podcasts grandes que têm patrocínio. Mas ela fala, apesar do tamanho, da dimensão que ela tem hoje, ela tem uma reputação muito grande, né? Sim. Nesse meio de empreendedorismo feminino, em especial. Porque ela tem ali a confraria dela. Enfim, a aceleradora ela tem de um negócios. negócio que acelera... exato. Um acelerador de negócios. Ela falou que o podcast não trouxe dinheiro pra ela. Ela falou que ela bota dinheiro até hoje. Ela bota dinheiro até hoje. O podcast trouxe todas as outras coisas. Trouxe a visibilidade, trouxe a reputação. Né, assim, a força que ela tem na comunidade hoje, ela mesma disse. Foi porque as mulheres queriam ver ela falando, queriam estar com ela, né? Queriam esse suporte da Thaís. E isso ela construiu através de Carona na Carreira. Será que um dia a gente vai ter a Protilândia? Uma vai ser o Mickey, a outra... a outra, o Pato Donald. As pessoas pagam pra ir ver a gente. Mas eu tô pronta, porque você sabe que a gente não é esse tipo de pessoa que fala não, né? A gente não fala pra nada. A gente não fala não. Amiga, mudou alguma coisa na nossa forma de conduzir? O podcast depois que mudou a abertura? Eu achei que a gente fosse mudar mais. Eu acho que foi mais dinâmico. Na verdade, a gente identificou, né? A gente tinha um formato onde a gente tinha uma abertura que durava 34 segundos. E aí, aquilo tava me incomodando. Um dia eu falei pra Pá, Ninguém mais faz isso. Ninguém mais faz isso. Eu comecei a olhar outros podcasts e eu falei assim, é muito tempo pra uma abertura. Eu, se eu fosse assistir, ou eu já ia passar um pouco, né? Ou esquece, já nem ia me interessar. E aí, a gente foi fazer... A gente reformulou toda a abertura, reformulou o roteiro... quando a gente fez aniversário esse ano. Eu acho que foi legal, assim. Foi uma virada de aniversário. Foi uma virada de aniversário. Antes era uma abertura, tanto a abertura era maior, a vinheta, etc., quanto a abertura em si mesmo. A gente falava muito mais coisas aqui no começo. A gente falou, vamos direto ao assunto, porque eu acho que hoje as pessoas estão com um tempo tão curto que elas querem ali a informação pronta. Então, é muito similar. Obviamente, aqui a gente discorre durante 1 hora, a gente se aprofunda na história das entrevistadas, mas esse gancho inicial é muito similar a um gancho de rede social. Então, a gente precisa falar do que a gente vai falar aqui hoje, para ver se essa pessoa se conecta já no primeiro momento, né? Então, acho que a gente mudou um pouco, mas assim... positivamente falando, porque a gente tá sendo mais objetiva. Mas no mais... Mas o nosso DNA segue o mesmo. O nosso jeitinho de fazer seguiu o mesmo.
Exato. Essa eu já fiz. E, bom, eu vou aproveitar agora pra fazer o nosso break. Agora tem um ponto negativo, tá? A gente vai ter que rever isso aí. Vou aproveitar pra... Antes, tudo que a gente fala nos breaks hoje ficava no começo. E aí a gente tirou. Só que são informações importantes. Aí a gente foi encaixando ao longo do episódio. Só que tá acontecendo, a gente esquece muitas vezes de fazer o break. Então, se você tá aí, se inscreve, segue, Exato. compartilha, comenta. Ajuda o algoritmo a entender que o nosso conteúdo é legal, que ele vai entregar pra mais pessoas. Pessoas que podem se inspirar com o nosso conteúdo. Sua mão não vai cair, seu dedo não vai quebrar, sua unha não vai lascar. Eu juro. A Pá sempre fala isso nos episódios e é muito real assim, porque... Não custa nada, é né? um sarcasmo, mas em torno de algo que é realmente simples, sabe? Pra pessoa que tá assistindo, não custa ali seguir. Juro, não faz nenhuma diferença, talvez, pra pessoa. Ela só vai, com certeza, receber mais nossos episódios, ali, ser mais impactada pelo nosso conteúdo. Mas pra gente, vocês não têm noção do quanto ajuda. Muito. Cara, hoje a gente tem 1.600 inscritos no YouTube? Aham. 1.600 inscritos no YouTube. Então, hoje a gente já atingiu ali o número mínimo de horas pra monetizar e etc. Mas óbvio que a gente tá muito longe de monetizar o que a gente gostaria. Já tem um ano que a gente foi aprovado pelo programa de parcerias do YouTube. Chegou uma carta na minha casa da Califórnia pra falar que a gente tava dentro. E a partir dali começa a contar as horas pra monetizar. Tem que fazer pelo menos $100. A gente não fez isso até agora. Mas é bom saber que eles aprovam o nosso conteúdo. Exato. Temos a chance. Mas uma hora a gente chega lá. Porque precisam de muitas horas de visualização. E aí é por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Porque, óbvio, sim, a gente quer crescer. Tem essa questão da performance, enfim, e do negócio em si, porque o Proti ele precisa se sustentar. Mas, e não só se sustentar, né? Uma hora a gente quer também colher outros frutos, eu gostaria, né? amiga. Eu tô pronta, gostaria. assim, me sinto pronta. Eu gostaria de dar uma cesta com queijos e vinhos pros meninos no final do ano. Eu me sinto pronta pra escolher isso. Exato. Mas vai além disso, né? A gente realmente traz mulheres aqui. A gente falou do quanto essas histórias inspiram. E a gente realmente quer expandir esse projeto e alcançar mais mulheres. E pra isso a gente precisa dessa ajuda, né? Exatamente. Não custa nada você ajudar. Ari, qual foi a maior evolução nossa em 2025? Maior transformação? Maior transformação? Será que a nossa capacidade de se reinventar? Eu acho. E de multitarefar também. Porque a gente fez muitas coisas que não eram da nossa zona de conforto. E fez muita coisa. Fizemos. Muita coisa. E assim, a gente tá aqui falando muito de conquistas porque a gente sabe o quanto é importante falar sobre isso e não deixar passar. A gente precisa comemorar, até porque é muito suado. Realmente a gente... Enfim, se desdobra pra conseguir realizar. Mas a gente sempre fica com aquela coisa do tipo, a gente podia estar fazendo mais, né? A gente podia estar fazendo mais. Mas eu tô muito orgulhosa do que realmente a gente fez esse ano. E em 2026 a gente tudo que tinha pra entregar, a gente entregou. Ano que vem a gente revê o cardápio. E como foi aquele 18 de setembro? No Let's Talk. E eu não tenho que fazer a sua pergunta? Não, você tinha que fazer essa, amiga. Mas viu que você... eu ia perguntar. Então pergunta. Não, vai parecer que você só Calma, cadê? É a 6. O Let's Talk. A gente já falou que foi. Sim. Em maio a gente fez Em maio a gente teve evento de aniversário. Foi muito legal, tá? Foi muito legal. E como a gente falou aqui já, o Let's Talk, né, o evento junto com a Premium, foi um divisor de águas para protagonistas. Em vários sentidos. Acho que também foi a primeira vez que a gente fez um evento assim, robusto, sabe? Um evento bonitão, né? Que a gente depois assistiu e falou, cara... Nossa, era, gente. Como foi viver aquele 18 de setembro e ver o podcast ganhar essa dimensão, Pá? Eu lembro que no dia eu tava muito nervosa. A gente chegou separada, foi cada uma de um lugar. Porque assim, a gente sempre acha que a gente vai conseguir fazer as coisas da forma mais calma possível. Chega no dia, Deus pega a toalha da mesa e faz assim, vou tirar o negócio do pão. E levanta e sai tudo. Deu tudo certo, a gente teve alguns imprevistos. Mas eu lembro que quando eu vi as mulheres chegando, eu falei, cara, elas vieram mesmo, assim. A gente já tinha uma lista de confirmadas. Teve uma galera que foi confirmada pela gente, teve outra galera que foi confirmada pela Premium. Então a gente não tinha noção mesmo. Mais de 40 mulheres, então.
Mais 60 mulheres, amiga. Mais 60 mulheres. Foram mais 60 mulheres. E aí, quando... Ainda bem que eu tenho você, né? Pra me ajudar. Porque... Não, 40 a gente fez o nosso aniversário. Foi, verdade. E aí, quando a gente chega... E sempre tem quebra nos eventos, né? Tem sempre alguém que não consegue ir, um carro que quebra, um negocinho que... E eu não tinha noção da lista da Carol, que ela convidou as clientes dela pra participar e tal. A hora que eu vi as nossas todas chegando, eu falei, caramba, vai lotar isso aqui, véi. E nós vamos ter que apresentar, e vai segurar. Eu já falei que eu amei fazer aquilo, mas ali na hora, às vezes eu me via de fora, eu falava, gente, é com a gente mesmo, tipo, somos nós. Eu olhava pra área e pensava, é a gente, assim. Nossa, eu tô realizando um sonho, eu tô vivendo um grande momento da minha vida, sabe? E a gente nos prepara pra viver. Todos de conquista. Pergunta quantos dias eu e a Ariane a gente saiu pra comemorar. Um ano inteiro de conquista. Quantas vezes a gente saiu pra comemorar? Nenhuma, a gente comemorou trabalhando, entendeu? E fazendo mais, entregando mais. Então, assim, me senti meio que fora do corpo. Porque não parecia que era com a gente. Porque pra quem, há 9 meses antes, ia parar o projeto, tá ali associada a uma marca que faturou 700 milhões de reais no ano anterior, uma mulher super potente, que já foi, que já tava na Exame, na Forbes, em todos os lugares. E uma coisa engraçada. Quando a gente tava... Vou contar esse bastidor aqui. Quando a gente tava convidando as pessoas pra participar lá no evento da Carol, a gente é da Zona Norte de São Paulo. As pessoas, por que vai ser na Zona Sul? Por que tão longe? Eu falei, olha, porque a gente vai no restaurante de escola dessa pessoa. E comecei a encaminhar o link da entrevista da Carol pra Exame, que explica bem quem ela é, o que a Premium faz. Meio que resume a história, né? Aí uma querida me ligou e falou assim, escuta, mas é essa pessoa mesmo? Falei, algum problema? Mas por que uma pessoa que fatura isso, desse tamanho, vai querer fazer alguma coisa com vocês? E é muito raro eu perder o rebolado, mas era tão absurdo, porque nas semanas anteriores a gente tava trabalhando muito pro pessoal ir. Porque a gente não sabe quando vai fazer outro evento daquele, verdade seja dita, a gente queria levar todo mundo mesmo. A gente é muito grata a todo mundo que passou aqui. Não é porque veio, deu entrevista próxima. A gente tenta manter relacionamento com todo mundo. Depois dessa, não vamos tentar mais. E falou assim, nossa, mas o que uma pessoa dessa quer com vocês? E aí eu pensei assim um segundo, falei assim, olha, é que ela vê potencial na gente. Se você não vê, eu vejo também. Então, se você quiser ir, o Pix tá aí, você manda seu Pix e a gente coloca o seu nome na lista de confirmação. Encerrei a conversa. Então, assim, sempre tem alguém pra te colocar pra baixo, pra te desmerecer e que vai bater na sua cara, dar um jeito de esfregar na sua cara que ela não acredita em você. Quem tem que acreditar somos nós. Mas que fica a dica, a gente também nem dá... A gente nem sofre com isso, né? Não, eu achei um absurdo. Vira o quê? Vira uma piada. Uma fofoca, vira uma piada, porque a pessoa, né? Mas a gente tá muito ocupada ainda. A gente tá muito ocupada realizando os nossos sonhos, literalmente. Mas que rola essas coisas, rolam. Não é só com vocês, não, amor. Eu tenho esse meu jeitinho todo, o povo me liga pra fazer desaforo. Vocês pensam se eu fosse passiva, o que eu ouvi? Ai, teve uma outra boa também, mas essa a gente não pode contar. Ameaçaram até mandar coisa com feitiço pra gente. Mandaram. Foi outro momento. É cada uma. Não, Pois é. Nomes, fala. O talk com a Mônica e a Ana Paula, eu acho que foi muito rico ali na hora. Mas eu acho que trouxe reflexões pra mim e pra você também. Saúde física, saúde mental. No momento que a gente tava acelerando muito no podcast. Você tá colocando o pé na sua atividade profissional. Eu tô colocando todo o meu pé na minha também. A gente acelerando. O que ficou de reflexão pra você depois daquele papo? Que eu acho que a gente precisa respeitar o nosso corpo, sabe? E não é nada... Apesar de não ser complexo, é muito difícil de fazer isso com essas rotinas corridas, mas me chamou muito a atenção, assim, as dicas práticas que elas trouxeram ali, de como fazer isso no dia a dia, sabe? Não é difícil. Não. É que a gente realmente não olha pra dentro, a gente tá olhando pra tudo que é lado e a gente tende a se deixar sempre pra trás, né? Sim. A gente no bastidor, a gente fala muito sobre isso, sabe? Então, eu acho que é isso, olhar e escutar o nosso corpo também. Porque, no fim das contas, a gente sabe, né? Que se a gente não estiver bem, nada vai pra frente. Então, não adianta a gente se atropelar. Não adianta mesmo. Eu acho que foi isso. E você? Eu já tive questões de saúde mental, assim. Pra mim, é sempre preocupante quando eu me vejo entrando na mesma rota que me levou até aquele buraco, sabe?
Porque às vezes é um desvio leve, assim, numa rodovia. Às vezes é um acostamento que você para, e aí você não volta pra sua estrada normal, e aí você vai entrando por um caminho estranho, você vai ficar parado na estrada. Então, especialmente as dicas de nutrição, uma coisa que rolou no meio disso tudo, eu comecei um processo de emagrecimento mais robusto, vamos dizer assim. Assim, não é que você tem que marcar dia pra cuidar da sua nutrição e da sua saúde mental, você tem que cuidar todos os dias. Tipo assim, as coisas da Paloma, eu faço listas de coisas pra fazer. Então tem lá Prot, tem lá a empresa que eu trabalho, tem lá finanças. As coisas pra mim estão sempre no último lugar. E depois daquele dia eu inverti. Por mais que eu ainda faça primeiro as outras. Mas tá no topo da minha lista. Porque se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Vamos ser sincera? É isso. É isso. Bom, a gente já falou como foi gravar lá na Nós. Porra, lugar bonito lá na Nós, né, velho? Bonito. Bonito. Se você não tá entendendo o que a gente tá falando, vai lá no nosso feed. Vai lá no nosso Vai dar uma feed. espiada. Vai lá dar uma espiada. Tem umas capas diferentes com bordô, com a capa das entrevistadas, a roxinho delas. Vai ali. Aí você olha o cenário, amor. Eu me senti maravilhosa. Tudo fica... O lugar deixou a gente bonita. Aquela luz, aquela vista. Maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Também, outro dia que não parecia que... E foi... Sabe que esse dia também teve uma coisa muito legal? A Ari levou a Laura. Foi. Como é que foi levar ela pra ver você ali, bonita? Linda, no topo da cidade. No topo. Ué, tava no 25º andar na Ponte Estaiada. Literalmente no topo. Literalmente no topo. O que é mais topo que aquilo ali? Foi demais, né? Eu levo ela pra tudo que é lugar comigo, né? Sou suspeita, porque ela é minha parceira de vida e... Enfim, foi especial ter ela ali comigo. Foi legal. Acompanhando. E a gente levou também... Eu levei a Josenilda, que é minha amiga desde os tempos de estágio na TV. A Dilka, a Juliana, que é cunhada da Ari, Dilka também foi. Sempre nos ajudaram muito a gente. Muito, muito, muito. Então, foi muito especial. Eu acho que ter a oportunidade de fazer, tá com o pessoal do Hubcon, que a gente ficou muito tranquila sobre como seria o resultado. Apesar deles nunca terem... Depois conversei com o Rafa, falei, porra, precisava ter outra luz pra rebater, não sei o que. Eu falei, Rafa, mas ficou lindo. Todos ficaram lindos e tal. E a gente tá ali com pessoas que são muito amigas e torcem pela gente, pelo nosso sucesso, desde antes do Prot, desde antes de ser quem a gente é hoje, em outras fases da vida. Foi um dia muito especial, assim, muito especial em todas as formas, né? E tem a Thaís, que a gente já falou, né, menina? Não, Sim. a gente tava terminando a outra entrevista, e aí a Ari fez assim pra mim, Thaís já chegou, você viu a Thaís chegar? Falei, não, você viu? Ela não. E aí, a hora que a gente viu a Thaís, assim, foi como chegar na Disney e ver a Xuxa é ótimo, né? Ver o Mickey. Chegar na Disney ver a Xuxa é ótimo. É que tem algo errado, né? Deu uma falha na Matrix. Foi muito bom. Ai, foi muito bom. Bom, a gente teve muitos bastidores divertidos e caóticos também. Qual foi o mais inesquecível pra você? Cara, esse dia foi um bastidor caótico pra mim, porque a gente teve uma questão, né, de horário. Era pra gente ter começado um horário, a gente começou 1 hora depois desse horário. E aí, ficamos lindas no vídeo, bonitas, mas ninguém para pra ver que a gente ficou 5 horas sem fazer xixi. A gente ficou... sei lá quantas horas em jejum. Não deu nem pra parar pra comer, a gente levou lanche, né? Que a gente esqueceu de comer, né? A gente entrou no planejamento, mas foi tão corrido o batidão, porque a gente tinha hora pra entregar. E a gente tinha que tirar o atraso, né? Tinha que tirar o atraso, a gente não podia... E tinha uma outra questão, que é assim, vocês vão ver, é tudo aceso, é a cidade de São Paulo atrás, e se ficasse de noite, no fundo, ia refletir as luzes, e aí ia ficar feio. Então a gente tinha que... atrás a gente ia ficar tipo um espelho que ia dar pra ver tudo que tava na nossa frente, que não era o plano. Então a gente tinha que correr pra tirar o atraso pra terminar de gravar, que a gente fala antes de cair a luz. Então aquele dia pra mim foi bem... Deu tudo certo, mas o bastidor pra mim foi bem caótico. A gente não bebeu água, a gente fez xixi, a gente não comeu, foi caótico ali. Mas é que são coisas que acontecem. Quando você se propõe a gravar 4 episódios de 1 hora em 5 horas e meia, talvez, né? Talvez você tenha que lidar com algum probleminha, né? Bastidor de divertido, todos são divertidos. Ai, cara. Bom, hoje teve quase um aqui, quase você caiu da cadeira. Quase eu caí da cadeira. Não, teve... E o dia que recente, que eu fui dar tchau pra pessoa achando que... Gente, esse dia eu tava meio fora da casinha. Meio fora da casinha. Meio fora da casinha. Uhum. E aí...
A entrevistada de um episódio, a gente tava gravando 4 episódios, era uma diária. É uma diária. Uma entrevistada tava indo embora. E a outra já tinha eu vi uma chegado. outra pessoa filmando aqui. E por um segundo eu achei que era a assessora dela. Porque a anterior dessa, que tinha uma acabado, assessora. tinha uma assessora. E aí eu falei, bom, deixa eu aproveitar e me despedir de você também, que eu vou me trocar. Porque a gente traz, essas diárias a gente traz, vai trocando look, né? Pra ter looks diferentes. A não ser quando a gente esquece, né? Aí eu falei, bom, deixa eu aproveitar e me despedir de você, né? Daí ela, não, mas eu sou a próxima. E eu, Ai, desculpa! Quem que tá indo embora? Ela é gênia, ela é rápida. Quem que tá indo? Ah, tchau, prazer, bye. E se enfiou ali, entrou e riu muito pra gente. Caramba, Paloma. Teve um dia também, eu posso falar? Ela começou a passar mal. Aí ela olhou pra mim e fez assim, vou sair. Eu E fiz imediatamente, Eu preciso sair. sair. Era aquele momento que você precisa tomar uma decisão rápida. Decisão rápida. Aí ela pegou, saiu, a entrevistada muito boa, viu ela passando, aí eu vi no retorno ela passando em frente à câmera, falei, vou fazer de conta que nada aconteceu. Aí a hora que ela voltou, eu falei, gente, vocês viram que a Ari saiu, né? Ela precisou sair, agora ela tá voltando e tal. Mas foi, nunca tinha acontecido também. Nunca tinha acontecido. Não, foi. Isso aí talvez vocês só vejam em 26, amor, porque a gente trabalha com planejamento. Esse episódio se passa só em 2026, vocês vão ver. Vamos lá. Deixa eu perguntar essa. Pergunta. Qual episódio te tirou da zona de conforto e te fez crescer como entrevistadora e como mulher? Cara, me fez repensar até rumos de carreira e de trabalho mesmo, em abrir novas frentes, o dia do especial. Eu acho que a gente tava tão à flor da pele ali, porque, tipo assim, a entrevista com a Ana Toledo, ela tem 3 negócios, os 3 são focados em mulher. Tipo assim, ela é sócia de mulheres nas 3 frentes. E os mais recentes são voltados 100% para mulheres. Então, para além do PROT, o que eu profissionalmente estou entregando efetivamente com o meu trabalho do dia a dia para mulheres, me fez pensar nisso. E aquele dia me deu muita vontade de estudar. Porque todo mundo que a gente entrevistou é muito estudiosa. Verdade. Então, eu saí dali falando, cara, eu tenho que voltar a estudar. Para além de ler livros, para além de fazer o feijão com arroz que eu faço em casa, para 26, eu quero muito voltar para sala de aula presencial com pessoas, né? Porque ao longo dos anos eu fui ficando cada vez mais uma eremita. Eu só saio de casa para treinar e vim pro PROT. Eu trabalho da minha casa, eu quase saio da minha casa. Você me vê em rolês sociais? Você me vê na pista? Raramente. Então, eu vou sair um pouco de casa. Eu acho que aquele dia foi muito transformador. A Letícia Moschioni era estagiária, virou sócia da empresa, vendeu a empresa. E sempre falando muito de estudar. Você entra no LinkedIn dela, é muita certificação e tal. Então, acho que aquele dia do especial me modificou, assim, me fez cair várias fichas em vários lugares. E você? Teve algum que te transformou pessoalmente, assim, que você... Eu acho que não teve um em especial, mas eu acho que, de verdade, não é papinho. Eu acho que todos vão me transformando de alguma forma. Por exemplo, no começo a gente falava sobre esse lance de se manter em movimento e das conexões. A gente já sabia desse poder, né? Mas às vezes a gente não põe em prática. E eu acho que o PROT e as histórias que a gente vê aqui me ajudam a ter a constância que eu naturalmente não tenho. Então, tá sempre me trazendo essa provocação de fazer essas conexões, de me manter em movimento. Quem me vê falando, e de certa forma eu sou comunicativa, mas eu não sou uma pessoa aberta. E eu tava até conversando com uma pessoa esses dias do trabalho, enfim, e comparando com o meu eu de 10 anos atrás, porque eu trabalhava na mesma empresa. E eu falei, eu era uma outra pessoa, era uma pessoa completamente diferente. Eu chegava, fazia o que eu tinha que fazer, ia embora. E só. E hoje eu sei que é outra coisa, sabe? Que vai me levar para outros lugares. Então, hoje o PROT me ajuda a manter essa visão, a abrir cada vez mais os meus horizontes e também manter uma constância dentro disso. Eu acho também. E outra, a gente passa a acompanhar algumas das entrevistadas. Todas a gente não consegue, mas algumas sim. Então, assim, você vê a Raquel, por exemplo. Ela tá toda hora em evento. Ai, teve uma coisa que a Raquel falou que foi fantástica. Caramba, você tava falando de episódio predileto e eu acho que a história da Raquel em si, assim, me inspirou muito. Principalmente porque ela é essa pessoa do movimento e da conexão, do networking, e ela é estratégica dentro disso. A história da colega de quarto. Muito estratégica, exato. Ela foi... Você jamais faria aquilo, amiga? Não.
Não, eu acho que não. Jamais. Mesmo. Você jamais faria aquilo. Não, agora sabendo, por isso que eu falo que todos os episódios de alguma forma transformam, porque agora sabendo disso, talvez eu faria. Em resumo, vale a pena vocês irem lá ver o episódio inteiro. A Raquel contou que ela foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí ela tinha uma colega de quarto, dividia o quarto com uma menina. E ela olhou pra menina e falou assim: cara, eu gostei de você, adorei você, mas eu já te conheço. A gente não vai nem tomar café e nem almoçar juntas nenhum dia. Tudo bem pra você? Vamos combinar de estar sempre com outras pessoas, porque aí as pessoas que você conhece, eu já passo a ter uma conexão e vice-versa. E aí ela ficou não sei quanto tempo lá, e ela ficou super amiga da menina, mas ela não ficava com a menina ao longo do dia, que ela já ficava com a menina de Agora, noite. me fala se isso não é ser super estratégico, né? Porque Hiper ela estratégico. poderia ter ficado nessa zona aí De conforto. E ficar com a menina, mas ela não ia ter cumprido com o que ela foi ali Fazer, né? que é contato também, né? Exato. Porque não. Achei fantástico. Gente, o conhecimento não basta. Cada vez mais Cada vez mais não, já tenho isso muito claro na minha cabeça. Não adianta você ter conhecimento se você não tem parceiros que te façam transformar aquele conhecimento em realidade. Não adianta nada. Eu acho, né? Exato. Bom, E o mais doido, você não sabe, às vezes, quem vai ser esse parceiro. Você não Por isso sabe. que é importante estar em movimento, porque as oportunidades surgem, às vezes, de onde a gente menos espera. A gente, por exemplo. A gente é prova disso. 5 anos atrás, quem imaginava que a gente ia estar aqui? Nem a gente, mas nem de longe, mas nem de muito Não longe. existia nem a ideia. Bom, estamos acabando já. A gente falou assim, quando foi começar, vamos gravar 30 minutinhos? Estamos batendo uma Caralho, hora. A gente desculpa, não sabe Hugo! falar pouco. Perdão, Hugo! Perdão, que Tá já é quase 10 horas. pelo menos, Hugo? Que o Hugo tá ali no bastidor. Tá legal, Hugo, pelo menos? Bom, já vai acabar, agora é verdade. Agora é verdade esse bilhete. Você quer fazer ou quer que eu faça? Bom, se você pudesse dar um conselho pra Paloma de janeiro de 2025, qual seria? Aperta o cinto que o bicho vai pegar. E você vai acelerar. E, cara, eu não imaginava nenhuma das viradas que a gente deu. A única coisa, assim, no final do primeiro ano de protagonistas, a gente teve umas mudanças e a Ari virou num determinado momento e falou assim: gente, calma, porque a única coisa certa que eu quero na minha vida continuar é o PROT, final de 23. Isso ficou na minha cabeça. E no começo desse ano, de 25, eu lembrei muito daquilo que ela falou, porque ela falou assim: eu não sei como vai ser, mas a única coisa que tem que acontecer é a gente viabilizar minimamente financeiramente o protagonistas para outras coisas andarem. Então, eu não imaginava trocar de emprego, eu não imaginava. Eu vinha levando dois empregos, né? Eu tinha um que eu queria muito ficar, mas não tinha condições físicas. O outro eu gostava muito, mas aí apareceu uma outra oportunidade. Houve uma reestruturação e aí, ao mesmo tempo, apareceu uma oportunidade pra mim. Eu não imaginava trocar. O que eu queria no começo era manter aquela estrutura que eu tinha, até pra ter dinheiro pra, enquanto a gente não achasse fonte de financiamento pro PROT mudar. Então, eu não tinha... e acho que sei lá, do ser taurina, não sei. Eu quero sempre manter as coisas, mais ou menos, né? Eu não esperava mesmo as viradas. Mas quando elas vieram, eu aceitei de peito aberto. Falei assim, não, eu vou fazer acontecer. Eu vou pra próxima fase da vida, sabe? E tive que ter coragem, tive que manter muito a minha cabeça centrada. Foram mudanças em várias frentes, coisas que eu não esperava, mas que quando me encontraram eu tava pronta. Isso foi positivo pra mim. Eu não sabia que eu tava pronta. Tipo, quando apareceu a oportunidade de acelerar o processo de emagrecimento, você sabe, né? Uhum. Eu falei, cara, eu vou topar. E eu percebi que eu fui bem. Então, às vezes a gente acha que a gente não tá pronto, porque a mudança, ela sempre assusta. Mas se a gente não muda, a gente não cresce. Então, eu só me prepararia pra acelerar, pra mudar rápido. Acho que... Mas também você vai ficar acordando, hoje eu vou mudar rápido, né? Não tem como, né? Mudar. E talvez eu me dissesse, celebre mais. Porque eu acho que a gente... Aqui, pro tanto que a gente conquistou, a gente celebrou pouco. É isso. E você, Ari Lobo, que conselho você daria pra Ari de janeiro de 25? Você já tinha grandes mudanças pela frente. Já tinha. E o abismo. Mudanças previstas. E o abismo. Eu acho que eu falaria, na verdade, coisas que eu fiz. E que aí, se fosse um conselho, foi o que eu cumpri. E deram certo. O quê? Conte para a nossa audiência. De me dar o devido valor. E de ir mesmo com medo, mesmo com insegurança, de continuar. Porque
a gente fala isso aqui às vezes também, né? A gente nunca acha que a gente tá pronta. A gente nunca, né? A gente sempre fica ali com aquela incertezinha. E aí eu aprendi que, quer saber? Vai, às vezes eu só finjo, tá? Às vezes eu tô parecendo que tô cheia de segurança e tô fingindo e não tô, mas assim... É isso, a gente só vai fazer algo novo se a gente se permitir arriscar, né? E só erra quem tenta. Então, acho que eu tô fazendo minha parte aí de tentar, de explorar coisas que eu nunca tinha explorado antes, de me permitir viver novos desafios. E tem sido bem intenso, mas tem sido bem gratificante também. Mas você tá gostando, acho que isso é a melhor parte. Eu acho que é isso, e de me dar valor, porque você sabe, né, que eu encerrei uma... Lembra que você falou? Você falou que você ia encerrar, que você não ia fazer, que outra coisa ia surgir e as coisas foram se movimentando. Então, eu encerrei uma parceria de trabalho no começo desse ano. Podia encerrar? Financeiramente. Financeiramente olhando para o extrato, ela podia? Ela deveria? Financeiramente falando, não, mas eu falei, quer saber? Não tá me fazendo bem. Eu não vou deixar essa pessoa fazer isso comigo, porque às vezes as pessoas elas só vão até onde você permite que elas vão, né? E aí eu dei um basta e foi ótimo, porque, sei lá, eu sabia que de alguma forma outras coisas iam surgir, sabe? E eu precisava abrir espaço pra isso. E é engraçado porque a gente tinha 2 empregos as duas. Ela tinha a loja física na época, quando começou janeiro ela já sabia que ia encerrar o canal físico. E ela tinha um outro trabalho, eu tinha 2 trabalhos também. E nós duas tínhamos... um dela e eu, um meu, que a gente se sentia muito desvalorizada por questões diferentes, né? E aí a gente meio que tomou a decisão juntas de não ir mais, né? Assim, do jeito que tá, não dá mais. E o que tem depois? Não sei, amiga, mas vambora. Mas a gente vai ter que dar esse passo pra descobrir. Exatamente, porque do jeito que tá, porque você acordar todo dia, ir trabalhar e se sentir desvalorizada dentro da dinâmica, e chega o dia do pagamento, é uma celeuma, mas o que tá combinado mesmo? Mas como é que era? Como é que não era? Vai se ferrar, né? É muito desgastante. Então, e é uma coisa que a gente fala, né? De jogar a pedra no lago. Às vezes você parar uma coisa que não tá te fazendo bem, você acha que é só um movimento, você acha que é um carro em movimento e você simplesmente para. Não é que você simplesmente para, porque a vida segue em movimento. É que você para de andar naquela direção onde você não quer mais. Então, automaticamente, você já direciona e fala pro universo, olha, coisa porcaria, que eu vou ser desvalorizada, eu não quero mais, eu sou grata por tudo que me trouxe até aqui, por todas as contas que eu paguei até aqui, mas daqui em diante, eu acho que eu mereço mais. E acho que a gente fez as duas de algum jeito, né? Mas você foi mais corajosa que eu. Muito mais. Não, acho que... Não, você foi. Amiga, olha seu extrato, você foi muito mais corajosa que eu. Muito mais. O que vocês sonham para o Protagonistas em 2026? Você começa. É um sonho em conjunto, né? Praticamente um casamento. É um casamento. Bom, a gente já conversou, né, sobre isso. A gente quer muito voltar lá na Nós pra gravar o nosso especial de 3 anos. Eu acho que isso é ponto pacífico. E eu acho que vai rolar. Oi, Raquel, tudo bom? A gente quer ir muito. Oi, Rafa, você vai arrumar a agenda? Então, a gente quer muito ir lá. Eu acho que a possibilidade de a gente levar outras pessoas que a gente sonha entrevistar, estando em São Paulo, é muito maior. A gente sabe disso. A gente sabe que expandir o Prote passaria, não tem muito outro caminho que não seja exibir mais episódios por semana e por mês. Eu acho que é isso. E eu gostaria muito de gravar no Rio de Janeiro uma temporada especial. Porque se ficou bonito com a ponta estaiada, meu amor, pensa ali, ó, aquele negócio ali, um pão de açúcar no fundo, sabe? Eu acho que daria uma acho que a gente ficaria até mais bonita, amiga. Acho que ia dar um match bem eu bom. Eu acho que combinaria, sabe? Com a nossa beleza, assim. Acho que a beleza do Rio tá no nosso nível. Então, se tem alguém... Se tiver alguém aí afim dessa parceria, a gente tá avisa, a gente topa, né? Provavelmente vai ter que ser um hotel, né? Enfim, a gente vê aí. Se você quiser viabilizar isso, chama no direct. Ideias boas e capacidade de executar, a gente tem. Só um ponto. A gente gravou em um período, a gente se programou pra gravar em um período de menos de 30 dias, 16 episódios. Eu quero que vocês tragam aqui alguém que faz mais que a gente, tá? Eu quero que traga aqui na minha frente. E o que eu quero pra 2026, eu queria que a gente
furasse a nossa bolha, assim, que desse uma explodida, sabe? Mas a gente tem que trabalhar pra isso, né, amiga? A É. gente sabe que tem umas coisinhas Então, básicas que a gente não tá É o que fazendo. eu falei, tem uns negocinhos aí que dá pra Não, a gente tá falando de sonho, não de tarefas pendentes. Sonho. Mas uma coisa tá atrelada à outra, O né? sonho sabe é que- realizar as tarefas pendentes. Não, o sonho é o resultado de realizar essas Tarefa. tarefas pendentes. Tá, furar a bolha. sonho. Furar a bolha é o quê? Não, eu digo Não, de... número. Bater quantos mil Ai. inscritos? 10? 10 a gente já ganha até uma 10 eu plaquinha. ia estar feliz pra caramba. Eu ia estar feliz pra caramba. Vamos. Fechou, bora. Que mais? Bom, que mais? Essa temporada do Rio aí, a gente vem falando dela há um tempinho, né? A gente vai falando dela desde que a gente pensou na do Mask. Será que a gente vai ter que dar um pulo lá no Rio, igual a gente fez na Paulista? Não, e Só lá pra na nossa fazer também. uma visita técnica, Ai. pra entender onde que a gente poderia Ai, ir, pra vamos, manifestar, amiga, né? vamos, amiga. Vamos manifestar? Vamos manifestar? A gente vai lá dar uma voltinha. De repente, alguma marca convida a gente pra cobrir algum evento. A gente também fez cobertura de evento, nem falamos disso aqui. Tem um outro plano que a gente pensa. Isso é algo que eu não sei se a gente vai colocar em prática em 2026, por uma questão de agendas, mas é uma vontade que a gente tem também de expandir o Prote e levar nossos diálogos, levar as pautas do universo feminino para dentro de empresas. Fazer talks. Fazer talks e fazer palestras, enfim, em empresas, né? Intermediar as palestras, né? Intermediar, exatamente. Apresentar as palestras igual a gente fez lá lá na Premium. A gente tem essa vontade. Eu não sei se vai ser em 2026, mas é aí uma das A coisas gente gostaria que a gente pretende muito. A gente gostou muito de estar com as pessoas, de se sentir meio a Xuxa. A gente gostou. Eu gostei. Dá um exemplo na prática do que poderia ser um evento desse em 2026. Não, vamos supor, por exemplo, a gente intermediou uma conversa sobre saúde. A gente poderia fazer isso em qualquer empresa. No Dia da Mulher, por exemplo, no Outubro Rosa, né? A gente poderia até indicar as especialistas, porque agora a gente tem um network imenso. Uma coisa que a gente não tinha quando a gente começou, a gente não tinha a nossa rede de contatos. E não tem nada que a gente pediu lá que não veio. Nada. Então, a gente... Aproveitando para agradecer. Agradecer a nossa muito. comunidade de protagonistas, Sim. que é muito engajada. Enfim, São maravilhosas, são pessoas incríveis, assim. ajudam a gente nessa Vocês não movimentação. sabem, antes da gente começar a gravar, eu sempre falo assim, que Deus nos abençoe, abençoe as nossas palavras. E Deus nos abençoa muito trazendo pessoas incríveis. Então, eu acho que... talvez nós sejamos as favoritas de Jesus. Em alguns momentos do dia, eu acho. As queridinhas de Jesus. Então, a gente é muito grata, assim. E eu sei que a gente chove numa olhada em agradecer. Eu não sei quantas vezes eu já agradeci a Carol por tudo de oportunidade que ela deu. Quantas vezes eu já agradeci a Raquel. Sim. Quantas vezes eu agradeço todas as meninas. Toda vez que a gente vai fazer um evento, a gente a gente manda do nosso WhatsApp convite pra uma por uma. Tem um monte que nem responde, mas eu faço questão de mandar. Porque a gente tem um programa de entrevistas. Se não tivessem dado sim, quando a gente tinha 50 inscritos e 3 episódios no ar, a gente não teria chegado no episódio 130, entende? Então, eu sou muito grata a todo mundo mesmo. Nem todo mundo retribui a minha gratidão e isso é um problema delas, mas eu acho que você também é muito grata. Eu acho que isso é um diferencial para as coisas darem certo. A gente não olha e fala assim, a cabeça da pessoa foi um degrau pra gente crescer. Não. A gente não olha assim. Tudo que a gente vai fazer de novo, a gente quer levar todo mundo com a gente. Não dá, umas pessoas não querem, mas pra quem quiser, o nosso bonde do Prote tá aí. A gente vai longe. Que recado você deixa para as nossas protagonistas? Pra 26. Na sua câmera, que é aquela ali. Que é aquela onde? Aqui! Não é essa é aqui, essa amiga. Acreditem em vocês, acreditem no sonho de vocês, acreditem que vocês podem entregar mais. Se uma amiga virar e falar assim, não, a gente não vai fazer daqui 3 meses, a gente vai fazer daqui 3 semanas, a gente vai levantar sim, vai dar certo sim. Acredite na sua amiga, se você não acreditar em você, que foi o meu caso. E saiba que é até um clichê, mas fala assim, se Deus plantou um sonho no seu coração, Ele vai te dar condição de realizar. E se a gente tá completando aí, tá caminhando pra fazer 3 anos aqui, é porque a gente acreditou num propósito, num formato, uma coisa que a gente ama fazer. Já foi mais confortável, já desconfortável, mas ainda é um ponto alto da minha semana vir aqui contar essas histórias com uma amiga que eu amo, com uma pessoa que mora no meu coração, que é minha família. Então, se eu não fizesse Prote, eu também não ia ver a Ari. Então, às vezes, eu acho que eu só faço Prote porque eu gosto de você. Então, é isso. Escolha suas pessoas, escolha onde você vai colocar a sua energia e acredita em você. Não tem nada que... Tudo pode ser, só basta acreditar. Já diria a Rainha Xuxa nos anos 80. Ou 90, não sei, de quando é o Lua de Cristal. Joga aí no Google, talvez 90 cravado. E você, Ari Lobo, qual é o seu recado para as nossas protagonistas? Qual a minha câmera? Essa aqui, amiga. Aqui. O meu recado é: se permita fazer
coisas diferentes, se permita se desafiar. E ir um pouco além do que você já faz. A gente sempre sabe que tem alguma coisinha ali que a gente poderia ir além, e às vezes a gente paralisa simplesmente e por isso a gente acaba não conquistando coisas novas ou não avançando na velocidade que a gente poderia avançar. Então, às vezes é uma decisão que você precisa tomar, às vezes é um novo projeto que você simplesmente precisa dar o primeiro passo. E a gente tem que começar a pensar, pensar fatiado, sabe? Tipo, não pensar, como que eu vou conquistar tal coisa daquele tamanho? Mas, tipo, pensa nas etapas e vai fazendo coisinha a coisinha, se mantendo em movimento, conversando com pessoas. Não se prende no seu mundo, não, porque eu acho que quando a gente, às vezes acho que Deus até vai plantando nas pessoas essas oportunidades, sabe? Sim. Óbvio que a gente tem sim, como você disse, escolher onde a gente vai colocar a nossa energia. Então, se ouvir muito. Mas eu acho que é isso, se permitir também trocar e conversar com pessoas, porque, cara, isso pra mim é transformador. Sempre funciona. É isso, gente. Acabou o nosso episódio, acabou o nosso ano. A gente faz uma parada agora. A gente vai ficar 3 semaninhas fora do ar. Vocês também vão descansar, vão fazer outras coisas. Se ficar com saudade da gente, tem bastante episódio pra vocês reverem. São mais de 120 episódios, é isso? Amiga, Não, então. pera. São mais... quando a gente encerrar o ano, a gente vai estar na casa dos 120, mas a gente já gravou mais 130. Então, muito obrigada por terem acompanhado a gente nesse ano e nesses anos todos. Muito obrigada por terem participado dos nossos eventos, por terem engajado nas nossas coisas. Muito obrigada mesmo a cada um que separa um tempinho na semana para acompanhar a nossa entrevistada, para ver o que a gente fez, o que a gente preparou para vocês naquela semana. E arrasem, 2026 tá aí todinho, novinho em folha, pra gente escrever uma nova história e ser muito feliz. Você vem no ano que vem? Eu venho! Eu venho muito! Beijo, gente! Este episódio é um oferecimento Hubcom. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.